O enigma do profeta Natã. Quando o arrependimento é verdadeiro e sincero, o pecador confessa a Deus aqueles que ele ofendeu e a seu líder do sacerdócio, quando o pecado é tão grave quanto o de Davi. A conversa de Davi e Natã, porém, aconteceu depois do nascimento do bebê que Davi teve com Batseba. Essa conversa, portanto, deve ter acontecido pelo menos 9 meses depois da primeira transgressão de Davi. Além disso, o Senhor teve que enviar Natã até Davi, em vez de Davi procurar Natã para se confessar. Segundo Samuel 12. Yahvé enviou seu mensageiro Natã para falar a Davi. Assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um enigma. Numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre nada tinha senão uma única cordeirinha que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo e até adormecia em seus braços. E ele a considerava como carne de sua carne. Certo dia, um forasteiro chegou à residência do homem rico. Mas este não quis lançar mão de uma de suas próprias ovelhas ou de seus muitos bois a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele forasteiro e afirmou a Natã: "Juro por Yahvé, o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Antes, porém, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia." Em algumas traduções, esta passagem é chamada de parábola, dilema ou enigma. A diferença entre os 2 homens retratados por Natã eram gritantes. Habitando numa cidade, eram como 2 polos quanto à posição social e aos privilégios, um rico e outro pobre. Deus, por sua misericórdia, tinha dado a Davi muitas riquezas. E como ele era próspero. Todavia, essa benevolência divina pode mostrar-se uma dádiva perigosa. Riqueza significa poder para satisfazer os desejos ou para realizar a vontade. Temos um provérbio que diz: "O dinheiro fala alto." A posição de rei como dirigente rico lhe possibilitou regalar-se em deleites ilícitos. O pobre era Urias, soldado do exército de Davi, e, portanto, obrigado a submeter-se à sua soberana vontade. A despeito da posição menos privilegiada, Urias teve ações mais nobres que as do rei. Tal diferenciação apenas agravava o crime hediondo de Davi. O enigma apresenta ainda uma outra oposição. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira. Davi, sendo rei e rico, possuía muitas esposas, mas Urias não era polígamo, tinha apenas uma esposa, a quem dava todo o seu amor.
Da mesma forma que o rico da parábola não soube avaliar a afeição do seu vizinho pobre para com a única cordeirinha que tinha, Davi também não conhecia o amor puro e exclusivo por uma mulher. Que contraste chocante entre a paixão ilícita de Davi e o puro e profundo amor de Urias. Voltando ao enigma, no verso 7. Então Natã revelou a Davi: esse homem és tu. E assim diz Yahvé, Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul, eu te dei o palácio e as mulheres do teu senhor, e eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Sendo assim, porque desprezaste a palavra de Yahvé, fazendo o que eu reprovo, tu mataste ao fio da espada o teu servo Urias, o heteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa. Porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Assim diz Yahvé: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as suas mulheres à luz deste sol. Tu agiste às ocultas, mas eu cumprirei tudo o que hoje vos anuncio perante a face de todo Israel, em plena luz do dia. Vemos aqui que o próprio Deus humilhou Davi diante do seu povo. Embora tivesse pecado Davi em primeiro lugar contra Deus, foi o próprio Deus quem deu o primeiro passo para devolver ao seu servo transgressor a benevolência da oportunidade do arrependimento. Por isso Deus enviou o profeta Natã. Apesar de o profeta, sem dúvida alguma, ser conhecedor do pecado de Davi, não procurou o rei senão quando enviado do alto. Davi tinha caído num poço terrível e somente a graça divina poderia resgatá-lo e restaurá-lo. Com ousadia e sem demora, Natã aplicou a parábola à consciência já desperta de Davi e disse: tu é este homem. Voltando ao texto, no verso 7, Davi confessou a Natã: pequei contra Yahvé. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o seu pecado, não morrerás. Mas por teres ultrajado a Yahvé mediante tua atitude, o filho que tiveste morrerá. E Natã se despediu de Davi e foi para casa. Depois o Senhor feriu o menino que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Bem, o pecado de Davi não ficou impune, como podem ver por esta escritura. E também podem ver que se Deus não houvesse enviado Natã para mostrar a Davi
o seu pecado, ele não teria se arrependido e não teria sido perdoado. De toda essa dor, Davi acabou escrevendo os Salmos 32 e os Salmos 51. Salmos 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, esta a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Salmos 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então
te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar.